Amados, o pastor, eu vou hoje nesse culto, a pedido do meu Senhor, tratar aqui algumas realidades que podem ao mesmo tempo ser bíblicas, como também fatos que a gente vê cotidianamente se repetindo no pensamento, na forma das pessoas, né? Entenderem fé. Amém? Ajuda aqui minha irmãzinha, por favor, filha. Amém? Por favor. E o pastor, eu queria dizer aos amados irmãos que para aqueles que já são mais inteirados com a leitura da palavra de Deus e podem já até identificar quem seja esse indivíduo da qual Jesus cita em carta, pede a João para citar em carta, e eu me refiro a Balaão, que já tem esse adiantamento de conhecimento por parte de quem é esse homem, em que tempo que ele existiu e tudo mais. Vai ficar muito fácil essa introdução que o pastor eu vou dar aqui, porque vou usar a realidade desse homem, do que ele fez, né? Que é uma perspectiva muito simples, de querer controlar teologia, querer controlar Deus, tá? Esse homem acreditava veemente nisso, que ele tinha habilidades de persuasão, habilidades de convencimento, da qual Deus poderia se sujeitar e até acreditar, ok? E queria saber de você aqui hoje, se isso é possível na prática, tá? Porque na medida em que a pregação vier para você, você vai entender e compreender, e vai chegar à conclusão se algum dia na sua vida você já fez isso também, ou já pensou. Inclusive, dois aspectos da qual esse homem se dedicou a trabalhar, tá? E eu vou identificar isso com você, que são erros, como já disse aqui, que a gente vê constantemente dentro de uma comunidade, de uma igreja como essa, ou até no meio evangélico, pessoas trabalhando religião e fé para isso, acreditando que esses dois aspectos que eu vou identificar aqui são possíveis, inclusive o de controlar Deus, tá? E tratar também a providência de Deus, a forma dele, né? Atuar no campo da graça e da misericórdia em favor de alguém, ao mesmo tempo que tem uma coisa que muita gente não lembra e não quer saber, que nós temos que conciliar a providência de Deus com responsabilidade humana, responsabilidade própria. Eu sei que Deus pode tudo, mas uma coisa também que não pode ser esquecida entre vocês aqui: mas quem sou eu? Né? Há uma possibilidade de que Deus possa fazer o impossível na minha vida, mas há em mim argumentos ou possibilidades suficientes para que Ele cumpra isso? E eu me refiro obviamente à conduta, o dever, o pedido, a vontade dele. Então muita gente se foca muito naquela questão de entender e compreender como Deus faz, mas não se enxerga, não tem capacidade de julgar a si próprio, no que diz respeito os princípios e as normas que estão neste livro, que Deus confiou à humanidade, para que ela participasse das bênçãos dele e da graça dele. Então hoje tem muito especialista aí no mundo aí, querendo dar a chave da porta que abre, querendo fazer o fogo descer do céu aonde Deus não quer derramar, porque ele tem uma autoridade especial. Mas igrejas não dão noção nenhuma ou capacidade às pessoas de conhecimento para que elas tenham julgamento próprio ou autoexame. Então a providência de Deus, ela sempre se alinha à responsabilidade humana, elas sempre estão conjugadas e são inseparáveis. Não adianta nada você crer no que Deus pode fazer se você não se enxerga. Entende? Então uma coisa que eu vou dizer aqui, que vão colaborar para que você realmente tenha essa noção. Amém? E facilita para quem vai ouvir essa pregação aqui, se é o que realmente ele está querendo buscar. Senão, com a fé, eu queria, em nome do Senhor Jesus, só fazer uma referência. Nós vamos entrar agora no mérito de quem é esse profeta Balaão, se é que eu posso chamá-lo profeta. E isso está lá em Números 22, em Números 24, tá? Do 22 ao 24, toda a história dele. O pastor, eu não vou contar a história para vocês, tá? Porque para mim quem tem que conhecer a história aí é você, não sou eu que vou contar, ok? Mas eu vou resumir, tá? A primeira pergunta que me fizeram é essa aqui: se ele poderia ser considerado como um verdadeiro profeta, tá? Não há nada que diga que sim, nada que diga que não. Há pareceres, tá?
de estudiosos a respeito disso, de uns que opinam pela questão de sim e outros que dizem que não, mas a minha preocupação é que o comportamento, o fato, né, da biografia desse homem, dele ter se permitido ser alugado, vamos se dizer assim, por um inimigo do povo de Deus, se vendido para prestar esse tipo de serviço para uma nação pagã, de amaldiçoar o povo de Deus para receber um prêmio em troca disso, isso já basta para mim, para julgar exatamente essa realidade, tá? Um homem que se dedicou inteiramente e se esforçou a corromper, a embrutecer o povo de Deus. O que você pensa a respeito? Como nós podemos julgar que Deus realmente era com ele? Não, Deus não era com ele. Mas se um dia ele foi, ninguém pode falar. Alguns arriscam pela questão de que ele tenha sido mágico. Mas na condição de pagão, mágico e necromante, ele não poderia nunca falar com Deus da maneira como a Bíblia registra. Então se ele falou é porque ele tinha orientações, ou é porque ele tinha a permissão, tá? E se Deus também usou a mula para falar com ele, mais uma outra prova de que era de costume dele consultar Deus, tá? Mesmo que se sentisse obrigado por isso. Então não arrisquemos em dizer nem que sim nem que não, mas nos foquemos exatamente para essa questão do homem que foi alugado para amaldiçoar o povo de Deus, a pedido de uma nação pagã, de um rei moabita que é Balaque, inclusive está aparecendo aí na Bíblia para você, e a tentativa, né, dessa nação pagã, deste rei moabita, de querer destruir Israel, usando o profeta, usando Balaão, com essa esperança de que ele, amaldiçoando o povo com a permissão de Deus, tá? Eles iam conseguir chegar nesse objetivo como muitas outras nações já tentaram: varrer Israel da terra e apagar o povo judeu. Ok? Então a coisa que mais realça aqui é o conflito de interesse, que é o que eu vou tratar com você aqui hoje, tá? Que não é diferente do mundo em que estamos. Grande parte das pessoas que defendem para si uma causa, eu falo com base em visão sociológica e até psiquiátrica. Grande parte da sociedade hoje, 80% dela, que acredita em alguma coisa, a crença daquilo para ela se sustenta também naquele lado de alguma coisa que ela espera de interesse próprio. Tá? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que acredita numa coisa sem esperar algo dela, algum benefício, algum interesse ou coisa específica. E eu não vou ser hipócrita também de dizer que também seja o nosso caso, talvez não na dimensão ambiciosa, tá? Indisciplinar, porque a gente tem que controlar essa dimensão de interesse, mas em compensação, tudo neste mundo, como já disse Paulo, se baseia em guerras e conflitos por causa de interesses. Ok? Então esse é o retrato da maldade, da falsa doutrina ou da dimensão ministerial que Jesus queria identificar naquela igreja que eu li com você aqui, Esmirna. É isso? Não, Pérgamo, tá? Correto? Amém ou não? Era essa dimensão. Haviam ali células de educação religiosa dentro daquela igreja, insinuando, incentivando, influenciando a igreja a obedecer certas regras ou assimilar certos conceitos que Jesus estava identificando como valores corruptos, que eram contra a palavra dele. E ele usa exatamente a memória de um profeta que existiu séculos atrás, usa a memória, a biografia e o histórico dele para dizer o que estava lá. Então o que estava lá era sério, tão sério quanto estava realmente na realidade de Balaão, na forma como ele se comportou com Deus e como ele queria atingir Israel com os seus interesses. Então o caráter deste homem, a personalidade dele,
ou os interesses dele estavam presentes naquela comunidade que Jesus identificou na época primitiva, que é a igreja de Pérgamo. Amém? Então saímos agora um pouco da questão do profeta, mas do interesse dele e de todos, de querer realmente banir ou varrer Israel do mapa, porque se sentiam ameaçados pelo número deles, ou pela questão deles serem abençoados. Amém? E esta realidade obstinada deste homem, essa vontade obsessiva dele, na presença de Deus, que é uma coisa que me assusta, quando ele pega tudo isso que estava dentro dele, quando ele reúne tudo isso a nível de interesse e vai lá e joga na presença de Deus, acreditando que Deus ia comprar a ideia, e ia abrir mão de muita coisa que ele já havia dito que ele ama, para negar tudo isso, para beneficiar só a obstinação e a vontade daquele homem. Que eu acho que é a realidade de muita gente que entra dentro da igreja hoje, que acredita, porque Deus ama, o amor dele seja uma coisa tão forte assim, ao ponto dele abrir mão de princípios, de normas, de vontade, de caráter, para satisfazer a demanda ou o pedido daquele que está implorando por ele, que é o caso desse homem aqui. Então essas duas coisas se unem ali na trajetória da vida desse profeta: a obstinação dele e o que ele acreditava que Deus poderia fazer por ele, a providência de Deus, como também a vontade obstinada desse homem. São duas coisas que se chocam em Números 22, em Números 24, inclusive em Números 25 também.